Dando certo aqui, a gravação parece que começou. Parece que sim. Então, boa noite, aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, neste curso de introdução, melhor, neste curso de grego clássico e koiné no nível intermediário, um curso de extensão promovido pela Universidade Federal do Ceará. Eu aqui sou professor voluntário e a gente vai fazer, né, um trabalho de leitura, né, dessa gramática chamada Gramática de Grego do Abílio Alves Perfeito, né, publicado pela editora Porto. Especificamente aqui é de 97 a edição, né? Já é um pouco antiga, né? Vocês vão perceber que essa gramática ela já é um pouco mais antiga, ela não é, essa já é a sétima edição remodelada, né? Então, esse livro ele foi escrito ali provavelmente ali pelos anos 50, alguma coisa assim, né? E aqui já era uma edição mais remodelada, né? Mas que ela às vezes ela é bem simples, mas às vezes ela é interessante por apresentar de um modo simples, de não ser muito, não se aprofundar demais. O Então eu vou começar hoje a aula usando um pouco ela, e depois eu vou ir para o Atenase, para o segundo volume do Atenase, para a gente dar uma olhada em umas tabelas de formas verbais que aparecem lá no, no final da introdução do segundo volume do Atenase. Vocês estão me ouvindo bem? O ventilador está fazendo ruído ou não? Me avise. Não, tudo bem, escuta bem. Tá bem. Pois é, Estou então, ouvindo bem. então aqui tem o capítulo 5, né, página 63 do PDF. Aí daqui, flexão verbal, voz, modo, tempo, aspecto, número e pessoa. Em grego, o verbo varia em voz, modo, tempo, aspecto, número e pessoa, tal como é em português e em latim. É engraçado, né, porque essa gramática ela sempre pressupõe que você é um aluno do ensino secundário, né? E que você estuda tanto grego quanto latim. E que o latim é um pressuposto para o grego. Vocês estão entendendo? Que era, né, Sim, a visão, né, ali mais assim do educação dos anos 50, né? Ou até uma educação hoje, algum liceu clássico, né, lá na Europa. Aí diz assim, vozes, ativa, média e passiva. Aí eu vou ler como se fosse português do Brasil, apesar de que a ortografia está português de Portugal antiga, né, antes do acordo ortográfico. Na voz ativa, o sujeito pratica ação. Na voz média, o sujeito tem interesse na realização da ação. A voz passiva indica que o sujeito sofreu a ação. A voz média e a passiva coincidem nas suas formas, exceto em dois tempos, no futuro e no aoristo. Isso aqui é importante. Ó. No futuro e no aoristo vai haver uma diferença entre a voz média e a voz passiva. Vocês estão entendendo? sim. Ficou claro, né? No entanto, a voz média traduz-se geralmente por formas ativas do português. Então, normalmente é isso. A gente já viu, né, bastante sobre a voz média, viu que, né, que muitas vezes você vai ter verbos depoentes, né, e o sentido, às vezes, da voz média é um sentido ativo, né? Aí ele vai falar dos modos. Aí é que uma coisa que eu tenho que chamar a atenção para vocês é que quando ele diz assim, conjuntivo, a gente no Brasil não fala conjuntivo. Acho que em italiano a gente se fala conjuntivo, mas em português a gente, melhor, no Brasil a gente fala subjuntivo. Então, quando aqui nessa gramática falar do conjuntivo, está querendo dizer o subjuntivo. Ficou claro isso? Então aqui ele vai Sim. falar
Modos, né? Indicativo é o modo da realidade ou da ação considerada como tal, como real, né? Conjuntivo, modo da eventualidade, usado na subordinação. Optativo, exprime um desejo, às vezes uma possibilidade. Então, uma das novidades aqui no volume 2 do Atenas é que vocês vão começar a estudar o subjuntivo e o optativo. Lá no volume um vocês não tinham ainda se aprofundado ainda no subjuntivo e no optativo. E aqui no volume 2 do Atenase, vocês vão se aprofundar, né, no subjuntivo e no optativo. Aí, imperativo indica uma ordem, isso vocês já tinham visto. Aí, tempos, principais, secundários. Principais, presente, futuro, perfeito. Vocês ainda não se aprofundaram no perfeito. A gente, no segundo volume do Atenas, vai se aprofundar no perfeito. Secundários, imperfeito, aoristo, mais que perfeito. Mais que perfeito também vai ser uma novidade para vocês no segundo volume do Atenase. Então, os tempos gregos designam a mesma ideia que os tempos correspondentes em português, isso é mais ou menos verdade, há apenas a estabelecer diferenças no perfeito e no aoristo. O perfeito, que é para todos os efeitos um presente, exprime o resultado atual de uma ação passada. Então, o perfeito é como se fosse um resultativo, né? A gente, no inglês, tem o present perfect, né? Lá no italiano, acho que tem o passato próximo, né? Então no português a gente não tem bem isso, né? A gente, mesmo que a gente fale assim, eu tenho feito, a gente entende de uma outra forma, né? O, o perfeito, né? O aorista exprime uma ação pura e simples, sem ideia de duração. Isso vocês meio que já entendem, né? O que o aoristo é. Principalmente para o aoristo do infinitivo, o aoristo das formas nominais, né? Lá do particípio, né? Aí, o mais que perfeito indica que a ação se acabou de realizar no passado, como o presente nesse momento. Então, o mais perfeito é mais parecido com o nosso mais perfeito do que o perfeito na verdade, né? O... Aí aqui ele faz uns comentários interessantes, que é interessante você dar uma olhada. As notas de rodapé aqui nesse livro são muito importantes. Então é que ele começa falando um pouco da voz média e falando aqui comparando com o latim, né? E também usando o termo diátese, né? Então ele diz assim: embora em português não haja voz média, há, no entanto, frases em que o verbo tem cambiantes muito afins às da voz média grega. Lava-me essa cara. Então não é bem assim. Eu não põe-me essa cadeira além. Então, aqui é meio que uma coisa intermediária, né, entre voz ativa e voz passiva, né? Em latim, a maior parte dos verbos chamados depoentes são um vestígio da voz média. Ortor, aconselho para o meu interesse. Utor, uso para meu proveito, etc. Então a gente muitas vezes diz, né, que vai haver verbos depoentes também no grego, né? A oposição entre voz ativa e média é difícil de entender nas línguas modernas. Aquela tende para exteriorização da ação, diátese externa, e a média para a sua interiorização no sujeito, diátese interna. Então, muitas vezes, as gramáticas às vezes vão falar em diátese, né? Vão querer fazer uma diferença entre voz e diátese, né? Não esqueça, no entanto, que formalmente a voz média é igual à voz passiva em todos os tempos, exceto no futuro e no aoristo. Estes dois termos têm uma passiva própria. Então, vocês vão começar a ver a voz passiva no capítulo 17 do Atenase, e vocês vão ver que vai ter, né, uma desinência, uma característica, né, um morfema lá
para poder marcar a voz passiva no aoristo e no futuro. Vocês estão entendendo? Sim. Isso. Aí aqui, para exprimir o condicional que não existe em grego, ver adiante a seção 96, nota 1. Então, isso aqui ele só estava querendo dizer que o condicional não é considerado bem um modo, né, no grego antigo, né? Você acaba usando, né, uma partícula e usando, né, o optativo, às vezes o subjuntivo, né, para poder expressar condição, né? No indicativo, costuma traduzir-se por pretérito perfeito português. Isso aqui está falando do aoristo. O aoristo, né, normalmente a gente traduz, né, no modo indicativo pelo pretérito perfeito, né? Então, até aqui tudo simples, né? Tudo isso aqui, a novidade é a voz passiva no futuro e no aoristo, né? Que vocês ainda não viram, né? Aí aqui também o modo subjuntivo e o modo optativo, que também ninguém viu ainda direito, nem o tempo perfeito e mais perfeito, né? Aí aqui ele fala do aspecto, né? Ele diz, olha, vamos ver, ler rapidamente o que ele fala do aspecto aqui. O aspecto verbal difere da categoria do tempo por dizer respeito à duração e desenvolvimento da ação. É mais objetiva que o tempo e procura uma atualização espacial e qualitativa do processo verbal. Então, aspecto, normalmente você está falando da qualidade da ação, uma espécie da duração da ação, uma gradação da ação, né? Por isso que ele fala de uma atualização espacial, né? Você pega o tempo, né, e transforma em graus, né, de tempo, né? Se é pontual, se é durativo, né? Esse tipo de coisa, né? Pode ser uma linha, se é um ponto, né? Então isso aí é o que a gente chama de aspecto. Pode ser imperfectivo, a ação perdura no tempo, ou perfectivo, ação cumprida. Aorístico, ação pura e simples, sem ideia de duração, que a gente normalmente representa espacialmente por um ponto, né? Iterativo, que é aquele que se repete, né? Ou frequentativo, né? Repetição. Resultativo, que é o resultado do processo, e há outras modalidades, né? E a gente acho que até já viu, né, para o aoristo, né, outras modalidades, né, de aspecto. Aí aqui número singular, dual, plural, vocês já sabem, pessoa, vocês também já sabem, né? Aí aqui ele fala aqui de raiz ou radical, tema, característica, vogais de ligação e desinências. Isso aqui é interessante aqui que ele usa o termo característica. Algumas gramáticas vão utilizar o termo característica. Aí a característica, né? Às vezes a gente não vai chamar de característica, a gente vai chamar de desinência. Desinência pode ser tem, pode ser temporal ou modo temporal. Aí aqui a gente diz, aqui ele está dizendo que pode indicar o tempo, se é uma característica temporal, e indicar modo, se é característica modal. Mas na verdade, às vezes a característica ela é no português, às vezes as desinências são modo temporais ou número pessoais, né? Vocês estão entendendo? Sim. E aqui ele não, ele meio que separou, né, características e desinências, como se as características fossem as desinências modo temporais e as desinências mesmo fossem as número pessoais. Tudo bem? Sim. Isso ficou claro, né? Aqui ele também é interessante apontar que ele aqui ele vai
que, olha, as desinências que ele está chamando, né, que são as terminações mesmo, aquelas que ficam no finalzinho do verbo, elas indicam a voz, né? Elas podem indicar a voz. Então, nós vamos dizer se está na voz média ou na voz passiva, né? Ou vai ter, né, uma terminação diferente, né, entre a voz ativa e a voz média ou passiva. Média ou passiva. Vocês estão. Isso ficou claro para vocês, né? Ou não? Acho que já, não? Depois eu vou mostrar de novo isso. Vai aparecer aqui as desinências para vocês relembrarem. Aí, vogal de ligação normalmente é um Y ou um ômicron, né? É difícil a gente diferenciar, às vezes, radical de tema, né? Isso aqui, às vezes se confunde. Até que ele está chamando aqui de raiz, ele até diz, diferenciar raiz de radical é complicado também, né? Não é exatamente a mesma coisa. Aí, continuando aqui. Aí é que ele dá um exemplo aqui com esse verbo aqui, pai Deus setai, né? Que seria um futuro, né? Seria ele ensinará, né? Ensinará, né? Uma coisa assim, educará, né? Educará. Então, a raiz ou radical seria pai, o tema seria pai deu, né? Aí, mas aí, aqui seria também, poderia chamar isso aqui de radical, né? Aí a característica ou a desinência modal, né? Seria o sigma, né? A vogal de ligação seria o y e a desinência de número pessoal, né? Que a gente chamaria também, né? Seria o tai, né? O tai. Só que às vezes a gente não aprende assim. A gente às vezes aprende esse tai junto com a vogal de ligação, porque muitas vezes elas estão fundidas. Às vezes elas estão contraídas e não dá para separar. Nesse caso aqui dá para separar o Y do tai, né? Então a gente consegue dizer assim, e tai. Mas normalmente quando a gente vai aprender, né, a terminação lá, a gente não aprendeu assim. Eu ensinei para vocês a musiquinha dizendo assim, omae ietai, ometai este ontai, omae ietai, ometai este ontai. Vocês lembram dessa besteira? Mas aqui normalmente a gente não separa, né? Quando a gente vai aprender, a gente aprende esse Y junto com esse tai. Tudo bem? Tá bem claro isso? Sim, tem até aquele Paideia, né? Aquele livro que ele Sim, sim. falar para a formação do grego, Paideia, né? Essa Isso, tem a mesma raiz, né? mesma raiz. Uhum. Aí aqui ele vai falar aqui sobre que existem as terminações, desinências, né? Que são chamadas de primárias, que são usadas para os tempos primários ou principais, e as secundárias, que são para os tempos secundários, né? E que também ela vai ter para um conjunto para a voz média e passiva, né? São um conjunto para a voz ativa e um conjunto para a voz passiva. Aí aqui ele vai separar. Aí isso aqui ele tirou a vogal temática. Muitas vezes a gente vê isso aqui só que já junto com a vogal temática. Já assim, e às vezes não dá para separar. Vocês estão prestando atenção? Que está sem a vogal temática? Não se confunda também, porque aqui ele colocou o dual. O dual ele colocou no meio. Normalmente a gente não aprende não aprende o dual, não estuda o dual, mas como ele é uma gramática, né? Ele vai apresentar as formas do dual também. Ele coloca aqui o dual no meio, né? Vocês estão vendo aqui então, normalmente a gente vê assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 singular, 1, 2, 3 plural. Então, assim, como é que a gente diz assim? Oi, sei, homem, ete, usim. E aí a gente já aprende já essas terminações,
essas desinências já fundidas, já contraídas com a vogal de ligação. Mas aqui ele está dando a desinência, a terminação pura, a número pessoal. Tudo bem? Tudo sim. E aí, então, essa aqui seria essas aqui são as primárias, né, da voz ativa, né? E aqui seria, né, as secundárias da voz ativa, né? Então, lá quando você vai fazer lá o aoristo, o imperfeito, né? Você vai usar essas aqui, né? Essa segunda coluna, né? Aí aqui na voz média, né? Você tem o seu mais, sai, tai, né? Metai, este, tai, né? Sem o mai, né? O mai, aí com esse sigma cai, né? Contrai, né? Ei, ou ei, etai, o metá, este, ontai, né? Normalmente a gente vai. Aí aqui nas secundárias, você tem homem, essa aqui o sigma costuma contrair, né? Omenu, eto, ometá, este, onto. Tudo bem? Vocês já viram isso? Já? Todo mundo já viu esses conjuntos? Normalmente a gente vê com a vogal de ligação já junta, às vezes contraída já, aquele deu sem estar contraído. Aí você vê aqui que tem uns verbos onde no lugar do ômega tem um mi, e aqui também na terceira, né, você tem assim esse si, ele veio de um inti, né, e aí às vezes vai haver lá um alongamento, né, do ômicron para um u, então usi, né? Outra coisa que vocês têm que ver é que, às vezes, no lugar desse ni, vai aparecer uma outra coisa, vai aparecer um, um outro conjuntinho aqui na frente. Mas, continuando aqui, no imperativo ele deu aqui que, às vezes, no singular, às vezes, né, zero, no segundo do singular é zero, e aí o zero, na verdade, ele acaba sendo preenchido por um y. Então, aqui ele diz que é zero, mas na verdade o primeiro que a gente aprendeu foi um y. Então, você pode estranhar, mas esse zero acaba sendo preenchido por um y. Então, zero, o ti, aí a terceira pessoa, o to, aí o t, que você já deve lembrar, e um tom, né? E aqui na voz média, né? Aí o so, que é um sto, aí stone, né? Isso aqui eu acho que vocês já devem ter visto. Não os da terceira pessoa, nem os do dual. Os da terceira pessoa e os do dual, vocês não devem ter visto. Aqui essa tabela deve estar estranha para vocês, porque aqui ele está apresentando os da terceira pessoa e os do dual. Então aqui o bem diferente aqui para vocês deve estar o do dual e o da terceira pessoa. Aí, mas bora aqui dar uma olhadinha aqui. Então, ele aqui vai dar do infinitivo, né? Então, infinitivo, normalmente você tem na voz ativa em, né? Para, né, o presente e o futuro, né? Que pode ser o ei ou enai. Para o aoristo i, para o perfeito nai. Então, essas aqui são terminações para o infinitivo. Na médio passiva, estai ou nai para o aoristo. A particípio, a gente tinha, né, uns sufixos, né, que para a voz ativa, né, seria assim, esse in tal, né, que estava um tos, né, que era interessante, né, também, né. Para o perfeito você tinha um o sigma, né, e para a voz médio passiva assim é o menos, né, exceto para o aoristo passivo que usa o nital também, né, como uma espécie de sufixo, né. Aí isso aqui acho que vocês não viram ainda, adjetivo verbal, né. Então, as terminações aqui, ó, tos, té, ton. Talvez vocês tenham visto só esse tom,
lá, quando vocês viram aquela palavra possível, dinaton, vocês lembram do dinaton? Dinaton, que era possível, né? Aí aqui, teos, tea, teon, né? Seria uma coisa assim, né? Tipo, deve ser feito, né? É diferente do possível, porque é a ideia de dever ser feito, né? Mas isso aqui se junta com o radical dos verbos para poder fazer uns adjetivos verbais, né? Que vão significar alguma coisa assim é, como a terminação evil e a outra seria a terminação ando, só que no sentido de dever, né? Dever fazer alguma coisa, né? Aí aqui o aumento, vocês já sabem o que é o aumento, né? Já sabem, né? Isso aqui, né? Isso aqui tá tudo muito simples. Não vou, eu vou pular isso aqui. Não é importante. Redobro. Isso aqui vocês vão ver quando é interessante vocês derem uma olhadinha para poder o redobro vai ser importante para estudar o perfeito. No perfeito você tem o redobro. E o redobro ele é diferente do aumento porque você pega a primeira consoante do radical, né? E aí você acrescenta, né, um y. Então aqui o pai deu, ó, né? Você a primeira consoante do radical da raiz era o pi, né? Então aqui, olha, o redobro vai começar com pi mais um y, aí fica p pai deu k. E esse k seria uma desinência, né, uma característica, né, do perfeito. Pai deu cá. Então seria isso aqui, tipo, eu tenho ensinado, eu tenho educado, né? É uma coisa assim, até eu educo, eu já educo, ou eu já eduquei. Vocês estão entendendo ou não? O sentido. Sim, professor. Me ajuda aí, porque vocês aí estão em silêncio, eu tô lendo um bocado de coisa aqui, algumas coisas são tudo novidade, pode ser que vocês fiquem confusos. Ao mais que perfeito, ele além do redobro, ele tem o aumento. No mais perfeito, você tem duas coisas. Tem o y aqui, né, do aumento e você tem o redobro. Então fica EP pai deu quer. Então esse quer aqui vai ser a característica ou a desinência, né, do mais que perfeito, né? EP pai deu quer. Então isso aqui seria uma coisa como eu tinha ensinado, eu tinha educado, eu ensinara. Todo mundo está entendendo? Isso tudo é meio que novidade para vocês. Eu estou só apresentando aqui primeira vez para vocês darem uma olhada e aí não se admirarem, porque vai aparecer. Vai começar a aparecer. Aí aqui é Eu já, o. Oi? eu já tinha assistido as aulas daquele professor no YouTube, Hum. mas assim, eu só assisti mesmo por curiosidade. Eu lembro que ele mencionou sobre o redobro. Na época eu não tinha entendido muito bem, porque era muito avançado para mim. Mas eu lembro que ele mencionou sobre isso. Mas você entendeu como é que funciona? Que tem que pegar a primeira consoante do radical para poder fazer? Eu acho que sim, professor. Você diz, no caso, o P, né? Isso. O P aqui Aumentar. o P aqui vai aparecer lá na frente, aí junto com o Y, né, vai P pai deu cá, P pai deu cá. Então pai deu é eu educo. E P pai deu cá, eu tenho educado, eu já eduquei, uma coisa assim. Assim. É sempre essa vogal de apoio ou pode ser outra vogal? É sempre essa? Normalmente é essa vogal do Y, né, que você está dizendo? É. Sim, sim, sim. Normalmente é o Y. Eu não lembro se tem outro caso assim diferente, não. Pode dar uma complicada quando tem aquelas preposições
funcionando como prefixo, né? Que aí vai dar uma complicada também. E também pode complicar também quando começar com uma vogal. Quando o radical começar com uma vogal. Deixa eu ver aqui o. Ah, sim, olha aqui. Essa aqui, olha, é legal, porque, olha, quando você tem um theta, a consoante que vai aparecer não é o theta, é um tal. Aqui é uma coisa interessante. Então não vai, é como se não fosse a aspiração, fosse só como se ele separasse, né, o tal da aspiração, né? Então fica, e assim vale também para o que, em vez de o que, vai só o capa. Aí aqui no quando é assim uma vogal, né? Às vezes você tem um radical bem diferente, não? O, aqui parece um aumento, né? Mas mudou também, basicamente mudou, né? O radical, né? Do verbo, né? Porque era um gama, vai um ki, vira um ki. Então, deu uma mudada aqui, né? No radical, né? Aí parece uma coisa bem irregular, né? De água para essa, né? Isso. Parece que mudou, né, o radical completamente, né? E aí, se você não souber decorado qual é o perfeito daquele verbo, você não sabe como é que faz. Assim, não sei sabe explicar por que houve essa aspiração perdão, para o perfeito nesse caso do lado? Não, o que eu sei dizer é que é próximo. Que é, como as duas consoantes estão próximas, né, no ponto de articulação, né, não é estranho haver uma mudança de uma para outra. É fácil mudar de G para K. G para K são lugares, o ponto de articulação, e eu estou falando dos órgãos aqui que são envolvidos, né, na produção do som, né? Como eles estão próximos, não é difícil isso acontecer para mudar de G para K. G para K está próximozinho, então é uma mudançazinha suave. Não é uma irregularidade assim monstruosa, assim, meu Deus, qual é a lógica, né? Não sei o quê. Porque às vezes a gente se assusta, né, com uma mudança muito grande, mas aqui não. A mudança aqui foi leve, foi de leve. O Aí talvez o que tem acontecido assim é assim, o que eu penso assim é que você deveria ter um capa, deveria ter um gama seguido por um capa, né? Aí talvez os dois capas houve aí talvez uma assimilação, os dois capas ficou dois capas seguidos. Aí agora assim como isso aí isso deve ter mudado, né? O ponto de articulação, né? Dois capas seguidos talvez fez com que em vez de dizer kk virou só k. Não sei se eu consegui explicar, Arthur. Fez sentido para você que é biólogo? Não, fez sentido, sim. Principalmente essa última explicação do duplo capa, como é que explora ainda até. Obrigado, professor. Sim, é porque são fases. Eu não gosto de dar essas explicações, não. São explicações que ninguém mais gosta. Só o pessoal, antigamente, assim, há 100 anos atrás, isso era o top do top da linguística, mas hoje em dia as pessoas não gostam desse tipo de explicação, mas é assim, são fases, né? Assim, a gente pressupõe que você tem uma fase que leva para outra fase, é uma coisa meio evolução, sabe, das espécies. Você que é lá da biologia, então uma
a gente pressupõe que vai ter, né, uma fase intermediária que vai ter levado até isso aqui acontecer. Sim, não faz todo sentido mesmo. Eu achei interessante essa mudança, né? Mas realmente faz sentido essa explicação que o senhor fez. O... Mas, bom, continuando. Então, essa aqui, deixa eu ver o que mais que eu queria mostrar. Então, vocês viram, não? Então, a gente acaba chegando num ponto que a gente precisa saber alguns. A gente precisa saber algumas formas verbais para poder conjugar a tabela toda de um verbo. Porque às vezes a gente não tem como prever o como é que vai ser, né, o radical de determinado verbo. Mesmo que o verbo seja regular, quando ele está lá no perfeito, ele pode, por causa do redobro ou de alguma coisa assim, acabar ficando aparentemente irregular, mesmo que seja uma coisa relativamente orgânica. Vocês estão entendendo? Aí aqui ele deu aqui, ele dá aqui a conjugação do verbo emi, que é o ser, existir, que é interessante, para vocês darem uma olhada, né? Esse aqui é bom, é importante. Eu não vou olhar esse aqui agora, mas depois vocês olhem, tá bom? O que eu quero olhar mais é esse aqui, é o Leo, né? Então aqui o Leo, né? E o pai deu, o pai deu. Olha isso aqui, ó. O pai deu, né? Aí isso aqui, quando chega nesse ponto aqui, o Atenase também vai querer, ele vai querer que você faça isso aqui, né? Nesse ponto aqui, essa gramática e o Atenase vão entrar na mesma filosofia. Aí o que ele diz assim: antes de se estudar qualquer verbo, convém aprender a enunciá-lo. Isto é, a dizer os seus tempos primitivos para facilidade de estudo. Na enunciação, diz-se a primeira pessoa do singular dos seguintes tempos do indicativo: presente ativo, pai deu, eu educo; futuro ativo, pai deu só, eu educarei; aoristo ativo, e pai deu só, eu eduquei; perfeito ativo, pai deuca, eu acabo de educar, eu tenho educado até agora; perfeito médio passivo, pai deu mai, eu acabo de educar em meu interesse, se é médio, ou eu acabo de ser educado, se é passivo; e aoristo passivo, e pai deuten. Ficou claro isso aqui, gente? Sim, tá claro. Aí, a partir deste ponto, no volume 2 do Atenase, que o Atenase vai fazer? Na hora de pegar o verbo no vocabulário, ele vai dar essas 6 formas para vocês, se precisar. Ele vai dar essas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai dar essas 6 formas, se precisar e se existir. Que às vezes o verbo é defectivo, não tem, né? Os 6 tempos verbais. Mas aí ele vai dar essas 6 formas para vocês conseguirem conjugar. A ideia é que tendo essas 6 formas, vocês vão conseguir conjugar todas as formas do verbo, derivando um tempo verbal secundário de um tempo verbal primário. Tá dando para entender? Sim. Então vai ficar bem grande esse vocabulário dele, né? Sim, sim.
Não, mas ele também vai fazer assim. Quando chega lá nos últimos capítulos, ele vai pegar assim uns verbos. Ele vai pegar os verbos que ele já te mostrou lá no começo e ele também vai dizer assim, olha, você precisa aprender as formas principais daqueles verbos que você aprendeu lá no começo. Então ele vai ter uma seção assim, formas principais, onde ele vai mostrar de novo aqueles verbos que você já aprendeu lá no começo, só que agora com as 6 formas principais. E ele vai tentar arrumar em grupos de verbos que se parecem de alguma maneira no radical. Isso o senhor diz agora na introdução, né, do segundo volume do livro. Isso, No mas início, né? não, mas também nos capítulos, né? Lá capítulo lá, sei lá, 20 e tal, não sei o que, ele vai começar a botar, né? Assim, formas principais. Ele vai pegar os verbos lá que você já aprendeu no começo e vai mostrar de novo. Vai tentar dizer, olha que elas têm uma coisa em comum. Então vai juntar, né? Vai ter assim, vai ter uma seção assim no capítulo, formas principais dos verbos. Aí vai ter isso aí também para você aprender. O, Entendi. isso aqui é interessante também, as características. Então, olha, sigma do futuro, vocês já aprenderam, não? Todo mundo já aprendeu? O sigma como uma desinência para o futuro? Todo mundo já aprendeu. Sigma alfa como uma desinência para o aoristo, todo mundo já aprendeu, para já terem aprendido, né? O aoristo sigmático, né? Não é o, não é o aoristo primeiro, não é o aoristo segundo. Aí capa e capa alfa, né? Porque nem sempre esse alfa vai aparecer, né? Vai ser as características do perfeito. Aí teta, eta vai aparecer para o aoristo passivo. Teta, eta, vocês vão aprender essa teta, eta para o aoristo passivo. Já agora no capítulo 17. Já vai aparecer para vocês já esse teta, eta aqui para o aoristo passivo, que vocês estão aprendendo voz passiva, né? Aí vocês vão ver o futuro e o aoristo passivo. E aí vai aparecer teta eta aqui para vocês. Se eu não me engano, as duas tanto serve também para o futuro ouro passivo também, esse teta eta. Ele esqueceu de colocar aqui. Aí, deixa eu ver aqui. Aí aqui tem a tabela bonita, né? Que vocês podem dar uma olhada. E que a parte assim difícil. Deixa eu ver aqui. Cadê a voz passiva? Hum, deixa eu ver aqui. Ah, pronto, aqui. A voz passiva, né? Então, vocês já viram esse aqui, né? Do indicativo, né? Esse aqui que é igual, né? Então vocês já viram, né? Pai deu ou mai, pai deu ei, ou pai deu etai, pai deu ometa, pai deu este, pai deu ontai. Vocês já viram esse, né? Aí o subjuntivo, vocês vão ver que a diferença, vocês ainda não viram, é que vai haver um alongamento aqui nessa vogal de ligação. Então, onde era ômicron, fica ômega. Onde era epsilon, fica eta. Onde era ômicron, isso. Vocês estão vendo aí o alongamento? Pai deu ó mai, pai deu pai deu tai. Aí pai deu ó metha, pai deu este, pai deu ontai. Vocês estão vendo? Ou não? Tá dando para ver? Sim, sim. Então, Interessante que a mudança é tão pouca que deveria ser meio difícil. Aí deve ser pronunciar e a pessoa entender que está no outro modo, né? sim, sim. O... Mas às vezes a língua tem dessas questões. Assim, às vezes só a escrita já ajuda, né, a você a diferenciar, né? No O... caso, o conjuntivo é algo como o latim, que o sujeito fica no acusativo, tem alguma outra mudança assim? Ou não?
Não, acho que o conjuntivo é o subjuntivo. É só um nome aqui que é porque aqui está em português de Portugal. Conjuntivo é o subjuntivo. O subjuntivo, eu acho que não acontece isso em latim. O sujeito ficar no acusativo, não é no infinitivo, não? No caso, o verbo fica no infinitivo e o sujeito pode ficar no acusativo. Acontece Isso. muito isso no E, período a subordinado no latim. sim, sim. Mas aqui, onde diz aqui conjuntivo, você lê subjuntivo. Isso aqui, Assim, isso aqui é o subjuntivo. Então aqui, olha, porque aqui está assim, ó, que eu eduque, né? Que eu eduque por meu interesse ou que eu seja educado. Vocês estão entendendo? sim. É, Eu, eu pergunto isso mais para saber se tinha alguma outra marca, né? Para identificar o subjuntivo, no caso. não, Se a não acha marca às vezes é difícil, que vai não. estar vai estar às vezes numa oração subordinada, né? Vai estar às vezes numa oração subordinada, né? Assim. A Aí gente no latim também usa conjunção, muitas vezes, né? Tipo, isso vai estar combinada com a conjunção, né? entendi. Então é assim, tipo assim, para que eu eduque, né? Vai ter assim, né? Um para que, né? O rina, a conjunção rina, por exemplo, né? Tudo bem? Aí aqui, deixa eu ver se eu desço aqui mais aqui para mostrar para vocês. Aí o esse futuro aqui, ele é só médio, ele não é passivo. Vocês estão vendo? Pai Deus somai. Pai Deus somai. E aqui ele não é passivo, ele é só médio. É, que eu eduque, eu educarei por meu interesse, né? Pai Deus somai. Então é que não, não é passivo, ele é só médio. Deixa eu ver aqui. Esse auristo aqui, ele não é passivo, ele é só médio. Então, que eu eduquei, né? Uma coisa assim, né? Melhor, eu eduquei, né? Por meu interesse, né? Pai Deus sabem, né? Fica só só fica só na voz média, não é voz passiva. Deixa eu ver aqui onde é que o que eu mostro aqui. Pronto, aqui. Aqui chegamos aqui onde eu queria mostrar. Aí aqui tem aqui voz passiva. Cadê o outro? Hum, hum, será que tá na outra página? Tá, porque talvez esteja mais para baixo. Aqui o voz optativo, imperativo, particípio. Pronto, tá aqui. Eu queria mostrar esse aqui, o auristo, né? Então vocês no capítulo 17, vocês já vão ver esse aqui. Epaideuten, né? Eu fui educado. Então, epaideuten, né? Tem essa característica, essa desnência, né? Teta, eta, né? Epaideuten, epaideutes, epaideute, epaideutemen, epaideutete, epaideutesan. Aí vai aparecer o san no lugar do ni. No lugar do ni vai aparecer esse san. Aí a explicação para esse san é que esse ni aqui ele se transformou nesse sigma e aí tinha acabou tendo que ser completado por analogia com outras formas lá do auristo, apareceu esse san. É satisfatória essa explicação para vocês? Porque eu acho assim, eu acho difícil para dar essas explicações históricas, sabe, filológicas, né? Mas porque você já nas terminações vocês não tinham se acostumado que era um ni e um ni lá no final, né?
Aí aqui o san aparece no lugar daquele ni. Então era para ser um ni aqui e um ni aqui, mas o ni virou um sigma e aí foi completado por um alfa e por um outro ni. Por analogia com outras formas do aorista. Aí, deixa eu ver aqui o que dá para mostrar para vocês aqui também. Ah, o futuro. O futuro também vocês vão ver isso aqui já no capítulo 17. Pai deu tessomai, pai deu tessei, pai deu tessetai, pai deu tesset sexton, não, melhor, pai deu tessometai, porque eu tenho que ter cuidado para não ficar lendo dual, porque o dual quase não aparece, né? Mas o dual está aqui no meio, né? Pai deu tessometha, pai deu tesseste, pai deu tessontai. E era mais isso que eu queria mostrar para vocês. Se talvez eu devesse dar uma olhadinha lá no perfeito, para poder mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. No optativo, aqui o optativo tem a característica desse oi. Tá vendo esse oi? Esse oi aparece aqui no optativo. Tá vendo esse ômicron iota? Vai aparecer muito no optativo. Pai deu oi, menino. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver aqui o. Mas não era bem isso. Eu queria mostrar um perfeito, né? Deixa eu ver aqui. Cadê o perfeito aqui? Pronto. Assim, deixa eu botar aqui. Olha aqui, pai deu em mim, né? Aqui, ó, pai deu em mim, né? Isso aqui é um presente, ó. Pai deu em mim, pai deu ois, pai deu oi. Aí, pai deu oi men, pai deu oi te, pai deu oi, né? Vocês estão vendo aqui, né? O oi aparecendo, né? Aí, deixa eu ver aqui o que eu quero mostrar. Eu quero mostrar o perfeito mais perfeito. Pronto, tá aqui. Pepai deu cá, né? Pepai deu cas, pepai deu ken. Aí, pepai deu camen, pepai deu cate, pepai deu cassim, né? Aí aquele imóvel ali aparecendo. Aí aqui no mais que perfeito. E pepai deu quem, EP Pai deu case, aí tem uma opção com, às vezes vai ter uma variação em vez de EIN, vai ser EP Pai deu quer, EP Pai deu quer, né? Aí aquele NI imóvel, né? EP Pai deu quem, aí EP Pai deu quemen, EP Pai deu, aí pode ter uma variação para EP Pai deu queimen, EP Pai deu QT ou epepaideu QT e epepaideu QSAN ou epepaideu QSAN. Pode ter uma variação entre Y e Y iota. Tudo tranquilo aí? Lembrando que isso aqui, gente, é complicado de você aprender tudo de uma vez, mas eu tenho que mostrar para vocês que é uma coisa que você deve aprender aí daqui para frente. Vai ser assim vão ser novidades que vocês vão aprender daqui para frente. Professor, é isso que eu ia dizer. O panorama, assim, dá para acompanhar, mas, entender, eu assimilei aquilo, agora posso recitar todos esses tempos. Não, eu vou ter que consultar um dicionáriozinho, olhar esse panorama, né, do verbo para conferir, porque realmente preciso de um tempinho para digerir isso tudo. Isso, não se preocupe. Então, aqui a gente está vendo essa aula é só para a gente dar um panorama mesmo do que é que a gente vai ver aí daqui para frente. Aí deixa eu te mostrar para vocês o que é que mostra lá no Atenase. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar lá para o Atenase. Aí aqui no Atenase, isso aqui já é no volume 2. Aí tem no finalzinho da introdução. Eu traduzi isso aqui para vocês. Não sei se ficou bem traduzido, não. Tem lá no Google Classroom. Se vocês puderem dar uma olhadinha lá no Google Classroom, eu dei uma tradução disso aqui. Tá assim como introdução ao volume 2 do Atenase. Eu li, professor. Tinha lido.
até achei estranho quando fui olhar assim, pô, vamos ver o que tem para a próxima aula. Acabou o livro. Eu fui procurar lá e dei uma lida nessa introdução, assim, Pois nessa é. introdução. Então aqui ele vai dizer algumas coisas aqui para você que sobre a questão dos verbos, como é que ele vai trabalhar os verbos no volume 2. Então, por exemplo, no capítulo 17, que já é o próxima semana, já vai ser aoristo e futuro passivo. Aí ele vai dizer assim que ele vai trabalhar com os verbos da conjugação em mi, né? Lá no capítulo 18, 19 e 20. Como você já viu já o Emi e o Eime, né? Que é o ser, existir, e o ir, né? Que é mais funciona como se fosse um irei, né? Irei, né? Aí o modo subjuntivo, a gente, na verdade, a gente não deve trabalhar o modo subjuntivo, mas se você quiser continuar estudando pelo livro, está no capítulo 21, porque isso aqui a gente seria se a gente fosse entrar já no avançado, né? Se a gente fosse fazer o grego avançado junto, aí a gente entraria aqui no modo subjuntivo, no capítulo 21, e aí ficaria trabalhando com o modo subjuntivo, né? Vários capítulos. Aí o modo optativo começa no capítulo 25, e o perfeito e o mais perfeito, eles aparecem lá no 27 e no 28. E esse aqui já seria já um sexto semestre já. Se a gente estaria aqui no 26 e no 28. Mas aí vocês também podem continuar estudando por vocês próprios, trabalhando com um livro, né? Não, vocês não precisam seguir o meu ritmo, né? Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, professor, sim. Tranquilo, né? Aí aqui aqui ele vai falar um pouquinho sobre o que é a diferença, né, do optativo e do subjuntivo, né? O que é. Então ele vai dar uns exemplos assim, que vocês já tinham visto assim, umas coisas assim no imperativo, né? Tipo, Xantias, levanta a pedra, ou bois, arrastem o arado, né? Isso aqui era o imperativo, né? Aí, aí ele está falando aqui que vocês não tinham visto muito terceira pessoa no imperativo, tipo, que o Xantias faça isso, né? Né? Que deixe o Xantias fazer isso, né? Seria uma terceira pessoa do imperativo, né? Aí, aí, o que mais aqui que ele está falando aqui? Aí, mas vocês também tinham visto também o infinitivo, né? Os particípios, né? Alguns adjetivos verbais. E mais aí, que agora, quando a gente fosse entrar lá no negócio, aqui no subjuntivo e no optativo, a gente estaria assim fazendo assim umas perguntas mais hipotéticas, mais deliberativas, umas coisas assim, mais o que faremos, né? O que é eu desejo eu desejo que eu tivesse a minha visão restaurada, né? Então isso aqui é um desejo, né? Não é uma frase que faz referência ao fato, à realidade, né? Então, muitas vezes você está falando, você tem que falar, é uma frase que você fala sobre hipóteses e também sobre desejos. E você, no grego, você vai utilizar o modo subjuntivo e o modo optativo para poder expressar essas frases. Vocês estão entendendo, gente? Sim, professor. A respeito da terceira do imperativo, você tinha até comentado na gramática. Uhum. Aí aqui ele vai fazer também a diferença aqui entre tempos primários e tempos secundários, né? Os tempos primários são o presente, o futuro e o perfeito, e os secundários são o imperfeito, o aoristo e o mais que perfeito. E aí ele vai falar o que mais?
Deixa eu ver aqui. Que são usados em orações subordinadas, né? E, e que normalmente o subjuntivo ele é usado quando você tem os tempos primários e o optativo é usado quando você tem os tempos secundários. Eu não sei se isso faz sentido para vocês ainda, mas é uma das diferenças aqui que você vai ter que ver assim, nas orações, principalmente assim nas orações condicionais, se isso acontecer, aquilo vai acontecer, se isso acontecesse, aquilo aconteceria, tipo isso. Então, se tiver no tempo primário, né, você vai usar o subjuntivo. Se tiver no tempo secundário, você vai usar o optativo. Aí aqui ele vai dizer aqui, que ele vai falar que, por exemplo, uma das características do subjuntivo é um alongamento, as vogais longas, ômega e eta. Vocês estão entendendo? Vocês viram, né? Eu mostrei lá na tabela, né? O ômega e o eta lá nas tabelas. Sim, mostrou. Aí no optativo você tem os sufixos iota e iota eta que vão contrair lá com as vogais de ligação e vão dar assim uns ditongos oi, ai, oi, que vão aparecer, né? Ou também esse ei. Então, na verdade, a característica, né, do optativo seria esses sufixos, né, essas desinências iota longa e longo, né, e iota eta. Mas isso vai contrair lá com as vogais de ligação para oi, ai, oi, ei. Então esse ei aqui, na verdade, é mais como se fosse um exemplo, né? Um exemplo, não, uma opção. Então, logo lá no presente, você vai ver muito esse oi. Então, se você vir assim, muito oi lá no meio dos verbos, aí você vai pensar, isso aqui está no optativo. Mesmo que você não tenha assim decorado trocentas formas na tabela, se você vê assim um oi bem no meio, você pode suspeitar, isso aqui deve estar no optativo. Deve expressar um desejo, uma hipótese, uma coisa assim. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Aí, deixa eu ver aqui mais que eu posso mostrar. Aqui ele vai falar das formas principais. Lembra que eu tinha falado? Que ele vai querer assim, agora você tem que decorar essas formas dos verbos. Quando você for aprender um verbo, você tem que decorar essas formas, 6 formas do verbo, para poder você conseguir conjugar o verbo inteirinho. Então, olha, você tem que decorar o presente, né? A primeira pessoa do presente do indicativo, né? A primeira pessoa do futuro, a primeira ativo, né? Isso aqui é ativo, né? Ó, Lio, né? Primeira pessoa do presente do indicativo ativo, né? Li só, primeira pessoa do futuro do indicativo ativo, né? Li só. Aí, Elissa, primeira pessoa do aoristo, né? Ativo, né? Elissa. Aí, Lélica, que aqui é o perfeito ativo, né? Primeira pessoa do singular, né? Do perfeito ativo, né? Também do indicativo, né? Aí, Lélica, você está vendo o aumento, né? Bonitinho. Aí aqui ele deu esse exemplo aqui, porque esse exemplo é bonitinho. Primeiro ele deu esse exemplo bonitinho. Esse verbo aqui é bonitinho. Aí ele, se você quisesse, com o Leo, você já sabia fazer todos. Se você aprendesse as regras, com o Leo, você saberia fazer os 6. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Esse aqui é um exemplo que ele está dizendo para poder te dar primeiro te mostrar uma coisa bonitinha. Olha, seria bom, seria tão bonitinho se todos fossem assim, mas não são. Então ele diz assim: olha, você vai ter que decorar dessa maneira aqui, essas 6 formas. Lio, liso, elissa, lélica, lelimai,
eluten. Aí aqui você vê, né, por exemplo, aqui, que o perfeito médio passivo, né, é igual, né? O perfeito médio passivo não vai ter diferença, né? Vai ser a mesma forma, mas tem o aumento, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é o perfeito ativo e aqui é o perfeito médio passivo. Lelica e lelimai. Aqui, ó, terminação mai, né? Mas tem o redobro, quero dizer. Falei aumento sem querer. Redobro, né? Lelimai. Se fosse mais perfeito, teria aquele epsilon na frente do perfeito ativo, né? Isso, Eledica. isso. É leli, né? Aí seria aqui, né? No ativo, né? Elelicai, né? Aí, aí aqui no aoristo passivo, a diferença é que tem o teta eta, né? Eluten. E a terminação é aquela terminação pura, sem o ômicron. Vocês estão entendendo? Eu não mostrei, né, a terminação pura lá na tabela lá da gramática, sem o ômicron, só o ni. Você mostra assim, pessoal. Sim, sim. Ah, então eluten. Talvez aqui dessas formas todas, a mais difícil aqui seja essa aqui, né? Eluten. O aoristo passivo. Aí aqui ele vai dizer aqui, olha, que disso aqui do Leo, você pode fazer o Liomai, do Elion, você pode fazer o Eliomen, do Lisso, você pode fazer o Lissomai, do Elissa, pode fazer o Elissamen, do Lelica, você pode fazer o Elelique, do Lelimai, você pode fazer o Elelimen, do Eluten, você pode fazer o Lutesomai. Então, ele está querendo dizer aqui que cada um desses, a partir de um desses, você forma um outro. Você tem 6, você forma 12. E aí, se você conhecer, né, as terminações, você vai completando. Se você conhecer aqueles o esquema, né, das terminações, aí você vai completando. Mas isso aqui, esse verbo é muito regularzinho. Você tem que decorar, na verdade, é dos verbos mais difíceis, né? Que são mais assim irregulares, aí que você não vai conseguir decorar, mas assim como faz, que você não vai conseguir reconhecer a partir do presente chegar, né, lá nas outras formas, né? Quando o aoristo, às vezes o aoristo já é diferente, às vezes o futuro já tem um radical diferente, né? Aí por isso que você tem que decorar 6 formas, né? Porque às vezes o perfeito não tem nada a ver com o presente, né? Vocês estão entendendo? Sim, professor. Esse é o problema. Esse perfeito às vezes assusta mesmo, porque às vezes fica bem diferente, né? Aí você vai pegar aquela forma, você não sabe o que é, aí você vai ficar meio confuso, assim, que verbo é esse? Aí vai acabar tendo que procurar, né? Vai, joga lá no Google, diz, é daquele verbo, entendi. Aí você consegue traduzir. Então, é tipo isso. Então, aqui nessa parte aqui, do finalzinho da introdução, ele vai dar umas tabelas aqui. Essas aqui são a revisão. Revisão. Tudo isso aqui era para você já ter aprendido. Então, era para você conseguir fazer essa. Mentir. Porque aqui ele colocou o subjuntivo ou optativo, né? Você não era para ter aprendido ainda o subjuntivo e o optativo. Então, eu menti. Não, era para você ter aprendido aqui, né? O presente do indicativo imperfeito, né? O imperativo, segunda pessoa do singular e do plural, o infinitivo e os particípios. Era para já ter aprendido, né? Aí não é para você já ter aprendido o subjuntivo, né? Lio, lies, lie, liomen, liete, liete,
li-se, né? E o optativo, né? Isso aqui é o presente do subjuntivo e o presente do optativo, né? Li-oi-mi, li-ois, li-oi, li-oi-men, li-oi-te, li-oi-en. Tudo bem? Sim, é o optativo, pelo que eu entendi, na verdade, lá na explicação anterior, né? Do, sobre os modos, no português e nas línguas modernas acabam usando verbos modais, né? Verbos modais para expressar assim, diferentes graus de possibilidade. Quando é o alemão tem bastante o inglês, o português, tem verbos modais que vão traduzir muito bem o optativo. Gente, modo, mas tem verbos modais. Não só o português, as línguas modernas. Sim, sim. Eu acho que em português de Portugal o optativo equivale ao futuro do pretérito, se eu não estou enganado. Eles usam sinônimo. Vou até conferir aqui. O assim, mas o problema é porque o futuro do pretérito é assim. O futuro do pretérito, a gente chama de futuro do pretérito, né? Mas ele também funciona como condicional. Vocês estão entendendo? E nem sempre as gramáticas chamam de condicional. Vocês já viram já isso aí? É condicional. Eu confundi com optativo. É É condicional. porque é aquele assim, tipo assim, quando a gente fala assim, eu gostaria, tá entendendo? Disso, né? Diz assim, eu gostaria daquilo. Aí tem gente que brinca e diz assim, ou quando não gosta mais, tem sempre alguém que vem, que vem aqui e faz a brincadeira, não gosta mais, eu gostaria, eu queria, e não quer mais. Alguém, alguém chega e brinca e diz assim, não quer mais. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim, sim. Até no inglês, né? Os equivalentes, o pessoal faz essas brincadeiras também. Isso. Então, a, Mas eu a, confundi, não era optativo, não, era condicional, perdão. não, o que eu quero dizer é que a forma é igual, mas, na verdade, a função é outra. Tá entendendo? A forma é do futuro do pretérito é a mesma do condicional, mas nem toda gramática chama de condicional. Quando você aprende a conjugar verbo, você não aprende assim, a gente vai conjugar o condicional agora. Vocês estão entendendo como é? A gente, na educação básica, quando a gente vai ensinar, a gente diz assim, olha, agora a gente vai estudar as orações condicionais. E aí a gente usa o pretérito, o futuro do pretérito aqui na condicional. Entendeu como é que a gente estuda? Sim, sim. Aí vai. Antigamente era assim, né? A gente ia decorando, ia repetindo e decorando, né? Sim, sim, não, mas ainda é assim, ainda é assim hoje, Arthur. Não mudou, não. Sei lá, né? Não, não, não. Não Ficam mudou, não. obscuras. Eu só estou querendo dizer isso, né? Que quando a gente vai estudar a gramática na educação básica, não chama de condicional, né? Como se fosse não chama como se fosse um outro modo. Não chama como se fosse um outro modo. Vocês estão entendendo? Tá dando para entender ou não? E Sim, isso, sim. e no inglês tem um monte de verbo modal, né? Tem o would, tem o might, né? O would, might, may, né? E que aí should, e aí vai, né? Por aí vai. Que acaba ocupando, né, o espaço do subjuntivo do optativo, né? Como é que eles traduzem, né, o subjuntivo e o optativo? É assim eles usam os verbos modais, né? O, já no português a gente tem, né, o modo mesmo
o modo subjuntivo e a gente usa também o futuro do pretérito, as formas do futuro do pretérito, né, em determinadas situações para poder completar ali alguma coisa com o optativo. E a gente usa também algumas expressões como tomara que. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Tomara que. Sim, mas aqui em português também tem os verbos modais também, a modalização, tem alguns verbos, não são tantos quanto o inglês e o alemão, né? Mas são alguns verbos que são usados como modalização também na gramática, então tem essa vontade para expressar exatamente o que expressa o optativo. Sim, claro. Querer e poder, Sim, querer, poder, dever, né? exatamente, essa modalização Não, para expressar o sentido do optativo. sim, sim, sim. O querer, dever, poder, né? Vão também cumprir essa função. Mas eu acho que as gramáticas é que não, quando elas vão assim explicar o optativo, elas não se valem tanto dos verbos modais no português para poder dar essa explicação, Guilherme. Eu só estou apontando isso. Assim, eu acho que não fazem essa equivalência, essa, essa esse contraste entre os sistemas. Vale a pena até fazer sei lá, um estudo, né? Para poder, assim, vale cabia um artigo, sei lá, né? Era uma coisa interessante, né? Minimamente um artigo, né? Para falar sobre isso, porque eu acho que as gramáticas do grego em português não trabalham muito isso, não fazem essa questão desse contraste, né? Entre o optativo grego, né? E como é que a gente. Como seria a sistematização disso no português? Como é que seria possível fazer essa tradução? Tudo bem? Aí, posso passar para a próxima tabela? Aí aqui tá na voz médio passiva, né? Essas formas aqui são todas assim, todas têm uma ambiguidade estrutural, no sentido de que tanto pode ser médio quanto voz média quanto a voz passiva. Vocês estão observando? É Fora igual, né? O contexto que vai definir, né? isso, o contexto que vai definir. Então, a novidade aqui nessa tabela é o subjuntivo optativo. É para vocês já conhecerem, né, todas as formas aqui, menos as do presente médio passivo do subjuntivo e do presente médio passivo do optativo. Aí fora as outras todas é para vocês já terem visto, já terem tido contato no outro livro. Continua aqui no optativo, você vê aqui o oi, né, aparecendo, né? E aqui no subjuntivo o ômega e o eta, né, aparecendo, né? Vai até ter muita ambiguidade, né, assim, né? O Algumas vezes você vai ter que saber pelo contexto aqui, né? Ou vai ter algumas coisas que vão ser diferentes. Aí aqui no futuro e no aorista. Bom, a partir daqui, você. Não, nesse ponto aqui vocês ainda conhecem. Isso aqui vocês conhecem o indicativo, o imperativo, o infinitivo e o particípio. Vocês não existe, né?
não existe espera aqui, pronto. Não existe o futuro do subjuntivo. Não existe o futuro do subjuntivo, também não existe o futuro do imperativo. Ele deu aqui, né, o futuro do indicativo, que vocês já conhecem, deu aqui o futuro do optativo, que vocês não conhecem, mas também aqui vocês estão vendo aqui que aparece as terminações aqui é com mi e com azul com sigma, né? E aqui no nada, mente, en. Então aqui algumas coisas assim que vocês, se vocês encontrassem, vocês acho que vocês iam conseguir sacar que era optativo, né? Mas aí o sigma que talvez você aí você estivesse pensando se era ou não era auristo, né? Não sei o quê. Aí você, se era auristo ou se era futuro, né? Mas lembrando que aqui no auristo vai ter o alfa, que às vezes vai aparecer também. Então aqui aí bem aqui no auristo, vocês também não, aqui já é o auristo no subjuntivo. O auristo do subjuntivo tem o sigma, não tem aumento no aoristo do subjuntivo. Isso vocês podem estranhar. Também não tem aumento no aoristo do optativo. Vocês perceberam? Não tem o Y. Não é ele só, é ele só. É verdade. Não tem um Edson. Isso. Então, o aumento, ele é um negócio do indicativo, né? O aumento, ele é do indicativo. Então, aqui no subjuntivo, no optativo, não aparece. Como também não aparecia no imperativo, nem no infinitivo, nem no particípio, né? Que vocês já tinham visto. Mas aqui no subjuntivo, no optativo, que é novidade, que vai ser novidade para vocês, que vocês vão começar a ver agora, não tem, né, o aumento. Então, liso, lisseis, lissei, lissomen, lissete, lissosi, lissaimi, lisseias, lissais, lisseien, lissai, lissaimen, lissaite, lisseian, lissaien, lissaien, né? Então, aqui vocês deem uma observada, deem uma olhada assim, um panorâmica, é interessante para vocês já observarem as formas, as terminações. Aí já para a semana que vem, vocês já vão começar a estudar já o não, aqui ainda é a voz média. Ele deu a voz média aqui também, para poder vocês verem assim a voz média, né? A voz média do futuro, né? Eu não lembro se vocês viram a voz média do futuro, mas está aqui a voz média do futuro do indicativo, a voz média, né, do aoristo, né? A voz média aqui do subjuntivo, do aoristo do subjuntivo, né? Então, lissomai, lissai, lissetai, lissometha, lisseste, lissontai. Então, praticamente é muito fácil de você de você perceber, né, assim, essa não é tão fácil não, porque na verdade a terminação, na verdade a terminação é primária e a do aoristo era secundária. Então aqui no aoristo do subjuntivo, na voz média, ele pega a terminação primária, né? Tem aquele alongamento, né, da vogal de ligação, né, que vai para ômega e para eta, né? Mas a terminação fica mais, sai, tai, metai, ste, tai, né? E você pode estranhar. Então isso aqui é um pouco diferente, né? Aí não existe o futuro do subjuntivo da voz média também não. Aí aqui no optativo ele pega as terminações secundárias, né? O men, o sou, to, metais, te, to. Aqui men, sou, to, metais, te, to, né? Então tem aqui ó, oi, oi, oi. Aí aqui já começa o ai, 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 ai. Aqui então
Você já pega aqui que está no aoristo, no optativo aoristo, porque vai ter um sai, né? Sai, não é, vai ser sa, vai ser sai. Então, lisaimen, lisaio, lisaito, lisaimeta, lisaiste, lisainto, né? Para você tentar adivinhar que está no optativo, no aoristo do optativo. Aí, lembrando que isso aqui é só voz média, não é voz, não é mais médio passiva. Isso aqui é só voz média. Aí na próxima tabela é que é um negócio. Isso aqui, eu não sei se vocês já aprenderam, mas se não aprenderam, tentem aprender. É interessante tentar aprender. O, o que a gente vai começar a ver na semana que vem é essa tabela daqui. Essa tabela daqui é que vai ser a novidade. E aí que vocês vão ter que começar a aprender. Então, litessomai, tá vendo ali o futuro passivo. Então, litessomai é para ser uma coisa assim como eu serei liberto, né? Eu serei solto. Vocês estão entendendo? Esse litessomai. Sim. E ali o auristo, eliten seria uma coisa como eu fui liberto, eu fui solto. Não é para você entender alguma coisa assim como eu soltei para o meu próprio interesse ou resgatei. Não. É, é só, melhor, é só voz passiva. É só voz passiva. E é para vocês conseguirem identificar a característica do teta-eta. Vocês estão vendo ali no futuro do indicativo passivo e a aoristo do indicativo passivo. Teta-eta. Vocês estão vendo a característica, a desinência? Sim. Se mantendo. Então, então, na semana que vem é para vocês conseguirem já terem já identificado nessas terminações aqui. E acho que do infinitivo também, do imperativo, né? Também ele já vai querer que você já domine, né? Esse litessestai aqui, litessomenos, né? Também litenai, liteis, liteissa, liten, litentos. Aí lembrando que isso aqui vai ser o futuro, esse participo futuro aqui passivo, né? Vai se conjugar, ou melhor, vai se declinar como se fosse um adjetivo da primeira classe, né? Um adjetivo, né? Como se fosse kalos, kalé, kalon. E o eisa, en, já não vai ser do mesmo jeito, né? Já vai ser já assim como se fosse já ali da terceira declinação, né? Aquele ex, né? Já vai ser assim, tipo, terceira declinação, e o en também como terceira declinação, e o liteissa vai ser como primeira declinação. Tá dando para entender? Sim, sim, professor. Isso. Aí o infinitivo aqui, né, do aoristo passivo vai ser litenai, né? Aí o imperativo, não existe imperativo futuro, mas tem imperativo aoristo passivo, litete. E aí eu até acho difícil de traduzir, mas deve ter alguma situação onde apareça, né? Litete. Alguma coisa assim, tipo, não sei como é que se traduz, seria que eu seja solto, alguma coisa assim, né? Eu só consigo o que tu seja solto, né? Uma coisa assim, né? Que tu seja solto, uma coisa assim, né? Que vós sejais soltos, né? Litete, uma coisa assim, né? O Aí aqui no optativo se mantém a mesma no optativo, no futuro do optativo se mantém a mesma característica, né? O teta eta. Aí você tem também a característica do optativo, né? Aquele oi, oi, né? Se mantendo, e as terminações são
são secundárias, né? Men, so, to, metas, te, to, né? São secundárias as terminações, as desinências número pessoais. Aí já no aoristo, elas já assim, são secundárias, mas são secundárias ativas, né, do aoristo, né, na voz passiva do aoristo, né, as terminações lá do aoristo do optativo, as terminações nominais, né, é, como é mesmo, as terminações número pessoais, né, são assim, né, ni sigma nada mente en. Pode perguntar, Arthur. Continuando no imperativo, desculpa retornar, eu poderia traduzir, por exemplo, ser solto, sede solto, algo assim? Ou não? Ser solto, É, talvez. Ser solto e sede solto, isso. talvez fosse melhor. Como foi que eu falei? É que eu fosse, que Que eu seja solto e que vós sejais soltos. não acho que é porque eu tô na minha cabeça eu fico pensando com você. Né, e você leva para terceira pessoa, sabe? O, Esse é o meu problema. Mas do jeito que você falou, ficou melhor porque ficou na segunda pessoa mesmo. E aqui tá na segunda pessoa. Talvez a gente encontre isso no Novo Testamento, né? Que acontece muito esse tipo de expressão, né? Ser liberto, ser alguma coisa. Sim, com certeza. Tem que dar uma olhadinha. Então aqui eu tava vendo aqui, aí no optativo aqui você vê que não aparece o teta eta, vai aparecer um teta, só o teta, né? Um teta y, né? Mas não vai aparecer um teta eta, né? O No subjuntivo aoristo aparece um teta eta, mas ele às vezes contrai com ômega, né? E com um iota, né? Mas aparece o teta, né? Aí o teta ali você suspeita que seja a voz é, passiva, né? Quando você vê um teta assim no meio, né? Para você suspeitar que seja voz passiva. Tudo bem, gente? Tudo bem, sim, professor. Tranquilo, né? Tenta marcar a voz passiva. Isso. Pra ver. Depois vocês vão ver que tem um outro lá no. Isso aqui é para quando você tem o aoristo tipo um. Quando você tem o aoristo tipo 2, não é assim. Já não é mais com teta. É só o eta. Mas aí acho que aí já é pro capítulo 17 beta, que aí vocês vão ver. Só o. Deixa eu ver aqui se na. Aqui acho que ele já vai começar a falar. Não, olha que você pega assim, um verbo assim como Hairel, né? Aí o Hairel, né? Ele é muito irregular se você for ver assim, né? Nossa, meu Deus, o que tem a ver, né? Então, Hairel, Haireso, ainda tá Heilon, Hereka, Heiremai, Heireten. Aí você pode se perder, né? Muitas mudanças. Se você for craque em filologia, você até consegue perceber que tem alguma relação. Mas se você não. Normalmente, se você vê uma forma como essa, você não consiga chegar, né, no Hairel. Vocês estão entendendo? Sim, Aí por isso a importância de aprender as 6 formas, né?
Aí, deixa eu ver aqui mais. Aí ele agora ele já vai. Ele dá uma tabela aqui bonitinha do perfeito e do mais perfeito para você já começar a se desesperar. Difícil. Não, mas dei uma olhada aqui na tabela do perfeito e do mais perfeito. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Não é nada demais, dei uma olhada. Oi. Esse Rairel que deu origem à palavra heresia, E eu não tenho certeza, eu não conheço a etimologia da heresia. Acredita? ah, Eu vou ficar devendo essa do Rairel. Porque o que, acho que é que que é significa raiz, né? heresia? Não, eu sei o que significa heresia, mas tipo assim, como é que você analisa a etimologia de heresia? Eu acho que vem é, de alguma palavra que realmente começa com rai. Hum, Eu não sei se é raireses ou alguma coisa assim. É, uma palavra, é um substantivo, no caso, né? Não é um uhum. verbo. Deixa eu ver Eu aqui. vou pesquisar aqui e eu já falo. Como eu tô com dois computadores aqui, é que eu vou ver se eu vou se botar aqui. é, Se eu pesquiso também, se vai aqui. É porque tem a ver com escolha. Heiresses. Heiresses. Escolha a opção. Heiresses. Pior que é. Tem a ver. Eu vi aqui também no Dictionary que tem a ver. Tem. Porque esse verbo significa tipo tomar, né? Tomar. Mas é no sentido de escolha, já, sei lá, de você, tipo, você se distanciar, né? Como é que é? Você se separar, né? Você se tornar uma seita, né? Isso aí. Nossa, mas essa foi difícil, hein? Pegar. Sim. Esse verbo aqui é tipo tomar. Né? Esse hairel aqui é tomar. Tomar, receber, né? Uma coisa assim, né? Até dá a ideia de tomar uma cidade, uma coisa assim, né? Mas aqui de hairesis um substantivo, né? Assim, da terceira declinação que é derivado, né? Do mesmo raiz, né? Da mesma raiz. Hairel mais cis. Deixa eu botar lá no grupo do WhatsApp aí pro pessoal dar uma olhadinha. Botei lá Aí no foi, grupo. aí foi isso, né? De rai virou rae, e depois o re, né? E depois e. Deve ter sido isso. Isso, não, o high, esse high, né, ele é no próprio latim, ele acho que em algum momento ele já começa a ser pronunciado ré, né? Ré. E aí fica heresis, né? Heresia, né? Heresia de alguma maneira, né? O de heresis vira heresia. Aí havia no latim heresis. Faz sentido, agora faz sentido. Pronto.
Então, gente, a aula está terminando. Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui. Tudo de bom para vocês. Aí na semana que vem não tem feriado não, né? Eu fiquei com medo de fazer a aula hoje, porque podia ser que o pessoal já estivesse viajando, alguma coisa. Mas vai ficar gravado, né? E aí o pessoal assiste. Na semana passada era feriado aqui, aí eu não fiz. Mas na semana que vem eu acho que vai ser normal, né? Não vai cair. Eu Não, acho que nacional não tem nenhum, não. Agora, não, mas o problema é que quando é estadual, eu respeito. Estadual. não, eu digo porque eu não sou do Ceará, então, sou do Rio. Não, mas é porque era São José, Arthur. São José, você não imagina. São José. Ah, São José ainda tem um problema que costuma chover que só nesse dia. Aí, olha, aí é um dia muito ruim para poder você fazer qualquer coisa. então fez certo no filho dar uma folguinha. Pois é, então não teve aula na semana passada. Então, essa semana eu quis fazer, né, pela aula, mesmo que tenha aparecido só vocês quatro. O Demi, agradeço que você tenha chegado no final. Então, a gente estava vendo aqui umas questões aqui gramaticais sobre os verbos, para poder fazer um panorama, né, do sistema verbal grego, né? Foi isso que a gente fez na aula de hoje, uma preparação para a gente começar a entrar no capítulo 17 do Atenásia, no volume 2 do Atenásia. Tudo bem, Ademir? Porque Tranquilo? Então, semana que vem. eu gostaria que o senhor assim, porque a sala do Clécio não abriu para mim. Então, depois você me diga assim, um e-mail seu, assim, para eu poder tentar, assim, mandar Tá o. bom, Tá certo? tá bom, então. Eu vejo E o. no deputado que está aberto, Tá. eu também não estou interagindo com ele. Então eu vou ver o que que aconteceu, Demi. Manda uma mensagem do WhatsApp para mim. Você mudou alguma coisa? Veja se você mudou o seu. Não, não mudei, não. Mudei, não. Então, Tá mande, bom, então. então mande para mim alguma coisa aí, uma mensagem para eu ver se eu me comunico com você. Ok. Então eu vou aqui encerrar a gravação por hoje. Eu agradeço pela participação de todos.